Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou começar nosso vídeo de hoje com uma pergunta: quem nunca? Quem nunca já esteve num shopping, num restaurante, numa pracinha, num supermercado antes de ter filho, viu uma criança fazendo um escândalo, se jogando no chão, jogando comida no chão, dando piti, dando grito, batendo, né, no pai ou na mãe e olhou com uma cara feia para aqueles pais e disse: Meu Deus, isso nunca vai acontecer comigo quando eu tiver filhos. E quem nunca, depois disso, teve filhos e passou por uma situação semelhante, né? Então, essas são as famosas birras das crianças, tá? E o que que é a birra, né? A birra, então, é um mau comportamento, um comportamento mal educado, diante de uma situação, né, desagradável para a criança, diante de uma situação em que a criança é contrariada, ou diante de uma situação que ela quer chamar atenção, né? E então, essas birras que muitas vezes nos fazem passar vergonha e que a gente às vezes não sabe como agir e o que fazer. Então a gente vai conversar só um pouquinho hoje sobre as birras, né? E por incrível que pareça, as birras não têm uma idade, elas podem acontecer em qualquer idade. Até em bebezinho pequeno, mas conforme a idade, né, o tipo de comportamento e o tipo de manifestação vai mudando. Então, assim, ó, nos bebês pequenininhos, né, a famosa balda ou manha, que é aquele bebê que tá super bem, que mamou, que tá trocado, de banhinho tomado, e que ao largar no berço, no carrinho, né, ao tirar do colo, abre um bocão e chora. E aí a gente até acha que tem alguma coisa. E aí basta pegar no colo que o bebê para de chorar. Então isso já começa a ser uma birrinha, uma maninha que já se manifesta desde bem pequenininho. Às vezes bebês de 1, 2 meses já sabem direitinho como fazer isso, né? Conforme eles vão crescendo, depois ali a partir de uns 8 meses, 7 meses, tem aquela birra de criança que não gosta de ficar na cadeirinha do carro, no bebê conforto, né? E que chora, faz um escândalo, se para na sinaleira, abre um bocão, se o carro anda, para um pouquinho, mas que às vezes chora e faz um escândalo, não querem nem sentar na cadeirinha, né? Isso também é uma birra, uma manha. Um pouquinho maiores, às vezes começam as birras para trocar as fraldas, então o neném não quer mais se deitar no trocador, também faz um escândalo, né? E claro, as birras mais famosas são aquelas que vão mais ou menos de 1 ano e meio até uns 3 anos, né? Que são as que se manifestam por mais escândalos, choros, pitis, né? Porque é uma fase em que a criança já tem muita personalidade, já tem muita noção do que acontece ao seu redor, mas ainda não tem uma grande facilidade de expressão. Então, às vezes, é muito mais fácil eles chorarem, fazerem um escândalo, se jogarem no chão, baterem, do que tentar argumentar com os pais, né? E claro, aí conforme eles vão crescendo, a fala vai desenvolvendo, o raciocínio vai desenvolvendo, as birras se tornam menos físicas, de gritarias, e podem se tornar mais de ações, de palavras, discussões, né? E o que fazer, né? O que que nós devemos fazer, então, quando isso ocorre? Na verdade, assim, não há uma resposta, isso são sugestões, mas a princípio, assim, ó, o melhor a se fazer para a birra é dar o limite, né? É mostrar quem orienta, né? É mostrar, entre aspas, quem manda. Então, bem desde lá de cedo, esse pequeno exemplo que eu mostrei, né? Ah, a criança, tu coloca no berço e chora. Talvez a gente tenha que colocar no berço e deixar chorar um pouquinho, para que a criança desde cedo aprenda que tem a hora de dormir, tem a hora de mamar, tem a hora de trocar, né? A criança que não quer sentar na cadeirinha do carro, tem que sentar na cadeirinha do carro, não tem como, é uma coisa que é pro bem dela, né? A gente não vai correr um risco de tirar de uma cadeirinha numa BR 101, correndo o risco de ter um acidente e prejudicar a criança, né? Então, às vezes, o choro é a maneira que eles têm de reclamar, né? Não quer dizer que estão sofrendo, que tá doendo, e a gente tem que ser firme naquilo que é correto. O que que eu digo para os pais? Se for uma bobagem, ah, a criança tá com 3 anos e quer ir para a escola com uma meia azul e outra vermelha. Ok, não tem problema, isso não vai prejudicar em nada. Agora, não querer sentar numa cadeirinha do carro, não querer trocar uma fralda, ou fazer uma coisa muito mal educada, de bater nos pais, jogar comida no chão, isso não pode, né? Então, conforme o tipo de birra, a gente vai ter que aprender, né, a fazer como lidar com isso. Por exemplo, ah, jogou comida no chão, encerra a refeição, tira da cadeirinha e não tem mais comida por hoje, né? E se voltar a fazer, a gente vai fazendo a mesma coisa, né? A criança vai ficar com fome, não vai ganhar até a próxima refeição, até que eles aprendam que aquilo não se faz. Ah, fez um escândalo porque não quer sentar na cadeirinha do carro. Se é um bebê pequenininho que ainda não tem argumento, vai chorando mesmo, vai na cadeirinha do carro. Se é uma criança maior, bom, onde é que seria o passeio? Iríamos no shopping, iríamos na pracinha, iríamos no aniversário
Bom, não vamos e no próximo não iremos também, até que aprenda a ter um comportamento, né, mais adequado. Ai, quer ir de pijama no aniversário? Não, de pijama nós não vamos no aniversário. Ou vai botar uma roupinha adequada para ir no aniversário, ou não vamos no aniversário. Então, aos pouquinhos, conforme a criança vai entendendo, começar a ter perdas e ganhos conforme o comportamento. É claro que a gente nunca vai premiar um bom comportamento, a gente não vai chantagear a criança, né? Ah, se tu for bem bonito no aniversário, tu ganha tal coisa. Claro que não, né? Mas sempre elogiar, que legal, teu comportamento hoje foi super bacana, papai e mamãe ficaram felizes, assim a gente pode passear bastante, né? E claro que envolvido nisso existe muita culpa. Às vezes a gente, como pais, trabalha o dia inteiro, a criança passa o dia ou na escola, ou na escolinha, ou com uma babá. E aí, às vezes, quando a gente chega, né, às vezes a birra pode ser até para chamar a nossa atenção. E aí a gente fica meio chateado, né? Já passei o dia inteiro longe, ainda tenho que brigar, ainda tenho que dizer não. Ou às vezes a criança que tá aprendendo a falar, bah, a coisa que ela mais fala é não, porque só ouve não. Mas a gente tem que dosar, né? Então, assim, eu sempre digo que dar limite é dar amor. E a criança com limite é uma criança segura. Muitas vezes a gente vê que crianças com muito pouco limite estão pedindo limite. A criança que ganha limite, no fundo, se sente amada, porque ela sabe que aquele pai, aquela mãe tá cuidando dela, tá preocupado com a educação dela. Então, eu sempre digo, se tu der bastante amor, bastante carinho em momentos que as coisas estão boas, estão legais, numa situação de maior estresse, tu tem todo o respaldo para poder ser mais firme, mais duro e conseguir, né, conversar com aquela criança. Eu não sou muito a favor da palmada, do bater. Acho que assim, cada pai sabe o que faz com seus filhos, mas eu acho que é uma coisa que não funciona muito e ainda vai, né, estimular um ato mais agressivo à criança. Então, acho que às vezes, muitas vezes assim, o conversar e o, entre aspas, né, ter perdas conforme o tipo de ato que fez, funciona muito mais do que alguma coisa mais física, né? E claro, no bebê pequenininho que a gente ainda não consegue conversar, aí é aquela coisa de deixar chorar um pouquinho, ou de fazer mesmo chorando, que não vai doer, não vai machucar nem nada, tá? Às vezes, assim, um bom exemplo é a consulta pediátrica, que a partir de um ano e pouco, as crianças começam a chorar bastante para consultar no pediatra. E às vezes a gente vê que tem pais que ficam inseguros, não conseguem segurar direito, ficam tentando conversar e a criança só enrola. E eu digo assim, ó, a gente tá fazendo uma coisa que é pro bem da criança, que não dói, então só segura firme, vamos fazer rapidinho. Ela vai ver que não adianta chorar e ela vai ver que não vai doer também. E talvez ela ainda chore mais uma, duas, três, quatro vezes, mas daqui a pouco ela vai ver um que não adianta chorar e dois que não dói nada, que é uma coisa para o bem dela. Então tudo funciona mais ou menos assim, né? Ai, você tirou no chão do supermercado que queria ganhar um chocolate. Não vai ganhar um chocolate e vamos embora, vai sair chorando, ou acaba tuas compras com a criança chorando mesmo, mas não valorizar demais, não dar muita atenção, né? Porque às vezes, né, quanto mais eles nos mobilizam, mais é o que eles querem fazer. Que nem a coisa do comer também. Às vezes uma birra é não comer. Tem criança que não come para chamar a atenção dos pais. E quanto mais atenção a gente der para isso, mais eles vão não comer para chamar nossa atenção, né? E lembrando sempre assim que a criança com fome come, então não comeu naquela refeição, terminou, na próxima provavelmente vai comer, e se não comer na próxima, talvez na próxima. Então temos que ser firmes com eles para lhes passar segurança. Quanto mais seguros eles estiverem da nossa postura, mais vai adiantar o que a gente conversa e o limite que a gente dá. Então, assim, um resuminho disso é que assim, a birra pode começar desde bem cedo, né? Quanto mais firme, mais limite a gente souber dar, né? E assim, ressaltando bem que ser firme e dar limites não é ser brabo, ser carrasco, ser nada. Ser firmes e dar limites é ser seguro numa posição, numa postura de educação que os pais têm, né? E compensar outros momentos em que não tá vendo o estresse com muito amor, carinho, atenção. Brinque com seu filho, porque às vezes também a gente passa o dia trabalhando, eles passam o dia na escola, a gente chega em casa, cada um vai fazer suas coisas, e quando a gente vê, a gente não conversou, a gente não brincou. E às vezes aquela birra também pode ser algo para chamar atenção nesse sentido, né? Papai, mamãe, estou querendo atenção, brinque comigo. Então, às vezes, tem crianças que são super mal educadas, que eu digo assim: não, primeira coisa que nós vamos fazer é ter uma horinha por dia, quando chegar da escola, para brincar, né? E aí, depois desse momento gostoso, vamos ver como é que o comportamento a longo prazo vai ficando, né? E vamos dando esse limite também, tá? Então, dar o limite desde sempre, ser seguro,
né? Não ceder, se a criança chorar porque quer um chocolate, tu com vergonha dá o chocolate porque não quer escândalo no supermercado, toda vez que a criança vai chegar no supermercado, ela vai fazer um escândalo para ganhar chocolate, porque ela vai entender que com o escândalo ela ganha aquilo que ela quer, e é justamente isso que ela não tem que entender, tá? Em geral, né? Esse limite, essa educação, essa segurança sempre acaba dando certo. Demora, não é uma coisa que eu vou fazer um dia, dois e já vai funcionar. A personalidade da criança está em formação, né? Então ela absorver aquilo, ela entender aquilo, às vezes pode levar dias, semanas, meses, um ano, mas a gente vai ver que a longo prazo funciona e dá certo sim. E uma coisa bem interessante que às vezes a gente vê que as crianças são mal educadas com os pais em casa, fazem birra, mas vão na escola, vão na natação, vão na música e são super, super educadas com os professores. E aí eu digo para os pais, viu? Com vocês que eles têm segurança, eles até testam, mas né, na rua, no ambiente social, tá dando certo. Então siga assim, firme, dando o seu limite, mas também dando muito amor para compensar. E dar amor não é deixar fazer o que eles querem. Dar amor é saber educar, né? Brincar, dar atenção e mostrar que a gente ama eles, dando até essa atenção mais rígida. E claro, em casos muito extremos, né? Ai, fiz de tudo, dou limite, é um caos. Ou às vezes pais, ai, não consigo dar limite. Eu sei que eu tô errado, mas eu não consigo. Aí, claro que a gente pode sempre pedir ajuda, né? Daquele profissional especializado nisso. No caso, o psicólogo ou a psicóloga infantil. Então, em casos que a gente sempre tenta primeiro conversar com o pediatra, tentar resolver dessas maneiras conforme que estamos conversando aqui. Mas claro que se não der certo, a gente sempre tem ajuda desse profissional para, né, nos auxiliar, tá? Outra coisa importante, assim, claro, quanto mais cedo a gente conseguir começar a dar esse limite, né, a mostrar, a impor a nossa postura, a nossa forma de educação, mais cedo a criança vai entendendo e mais fácil vai ficando. Mas nunca é tarde para começar. Então, a princípio, o recadinho das birras é mais ou menos esse. Se houver alguma dúvida, né, me chamem, me perguntem no privado ou até no público para os outros pais aproveitarem a pergunta também. Claro, a gente sempre acaba esquecendo algum detalhezinho, mas aí qualquer coisa a gente complementa, tá bom? Beijo, boa quarentena, fique em casa.